Fala família, bem-vindos ao canal Vitrine Política. Aqui nesse canal não existe narrativa pronta, não existe neutralidade conveniente, existe análise, confronto e exposição dos fatos que muitos preferem manter longe dos holofotes. Enquanto a velha mídia escolhe o que você pode ou não saber, nós escolhemos questionar, escolhemos investigar, escolhemos falar. Se você está cansado de manipulação, de blindagens seletivas e do jogo de poder acontecendo nos bastidores, você está no lugar certo. Aqui a verdade incomoda, aqui o sistema é confrontado, aqui o povo tem voz. Então se inscreve, ativa o sino e compartilha, porque quando a informação circula, o controle enfraquece. Isso é vitrine política. E aqui a verdade não se negocia. E essa notícia vem diretamente de Brasília com Gustavo Gayer. Urgente. Caso o Master pode ser enterrado essa semana, Vorcaro vai delatar. Assistam esta matéria até o final para você entender melhor tudo sobre o que está ocorrendo nesta matéria. E vamos deixando os créditos na plataforma para o Gustavo Gayer. E não se esqueça de deixar o seu comentário e de dizer de qual cidade você vê esta matéria, para que possamos saber até onde está chegando a nossa audiência. Sem mais enrolações, vamos à matéria. Preste bastante atenção nesse vídeo, porque essa semana eles vão tentar enterrar o inquérito do Banco Master. Nessa sexta-feira agora, eles vão votar no plenário da segunda turma a permanência ou não do Vorcaro em uma prisão, ou se ele poderia cumprir uma prisão domiciliar. E por que isso é extremamente importante? Vamos lá. O Vorcaro, desde que ele foi preso, agora ele está lá na Polícia Federal, desde que ele foi preso, o que veio à tona, as informações, as conversas, são mais do que o bastante para condená-lo. Ele sabe hoje que ele não conseguirá sair dessa de forma inocente ou impune. Ele vai ser condenado. Desde que ele percebeu isso, ele tomou a decisão de delatar. É isso mesmo. O Vorcaro decidiu delatar, mas antes de sair celebrando e festejando, a primeira pergunta que você tem que fazer é: para quem ele vai delatar? Por que eu estou falando isso? Se ele for mantido preso, ou seja, se na sexta-feira, durante a votação, pelo plenário da segunda turma, que é André Mendonça, Cássio Nunes, Gilmar Mendes, Dias Toffoli e Fux, se votarem para ele continuar preso, então ele vai delatar para a Polícia Federal. Para a Polícia Federal, esta que está agora trabalhando junto com André Mendonça, que é a verdadeira Polícia Federal. Não é a Polícia Federal do André Rodrigues, do Lula, nem é a Polícia Federal do Alexandre de Moraes. É aquela verdadeira Polícia Federal que a gente sente falta de ver nos noticiários por estarem prendendo corruptos. Se ele delatar para a Polícia Federal, o acordo da delação vai ser feita pela Polícia Federal, ou seja, com a ajuda do André Mendonça. Mas se eles votarem para ele voltar para sua casa e cumprir prisão domiciliar e outras cautelares, ele já não delata para a Polícia Federal, ele delata para o Ministério Público Federal. Sabe para quem? Para o Paulo Gonet. Hoje mesmo saiu uma notícia de que Paulo Gonet, Dias Toffoli, Alexandre de Moraes, quem mais? Messias, Benedito, André Rodrigues, da Polícia Federal, estavam todos degustando whisky com Vorcaro em Londres, numa degustação que custou US$ 600 mil. Aí eu te pergunto, você acha mesmo que essas pessoas vão contribuir para fazer uma delação que leve à prisão das pessoas envolvidas no caso Master? Óbvio que não. Então, nessa sexta-feira, nós vamos ter uma votação que vai decidir se o caso Master será enterrado ou se ele continuará ativo nas mãos do André Mendonça. Vorcaro tem que ficar preso. O que veio à tona, ameaças de arrancar os dentes de jornalistas, comprando sites de esquerda para falar bem dele, pagando para jornalistas falarem bem dele, as conversas dele com o Alexandre de Moraes no dia que ele foi preso, o contrato de 129 milhões com a esposa do Alexandre de Moraes, os repasses para a empresa do Dias Toffoli, que o Toffoli negou que tinha empresa e depois teve que admitir. Se tudo isso não for o bastante para que Vorcaro permaneça preso, sendo que ele tem mais do que condições necessárias para poder fugir do Brasil, e ele foi preso a primeira vez quando ele estava tentando sair do Brasil no seu jatinho. Então, nunca foi tão importante que essa votação seja a maioria pela prisão. Eu acredito que nós teremos 3 votos pela prisão, pela continuidade, e 3 votos contrários. Cássio Nunes, Fux e André Mendonça, eu peço para que os senhores, as vossas excelências, votem pela permanência do Vorcaro na prisão, para que a delação premiada possa ser feita com a Polícia Federal e não com Paulo Gonet. Lembrando, se vocês votarem para que ele saia, que ele possa voltar para sua casa, a delação vai ficar com Paulo Gonet, que hoje todo mundo sabe, é um capacho do Alexandre de Moraes. Nós não temos uma Procuradoria-Geral da República, nem Ministério Público. Nós temos um despachante do Alexandre de Moraes que vai fazer de tudo para enterrar esse caso, já que a esposa dele recebeu dinheiro do Vorcaro. E não só isso, ele se encontrou com o Vorcaro, tanto na casa em Brasília, quanto na casa em Trancoso, como disse o artigo do Lauro Jardim.
Então fiquemos atentos e vamos pedir. Cássio Nunes, André Mendonça e Fux, essa investigação não pode ser entregue nas mãos de pessoas que claramente estavam envolvidas com o esquema. Participando de uma degustação de uísque em Londres. Por que isso? Por que o Vorcaro se esforçava tanto para se aproximar de pessoas como Paulo Gonet, Alexandre de Moraes, Dias Toffoli, Benedito Gonçalves, Andrei Rodrigues, Messias que o Lula quer colocar no STF? Olha que maravilha. O cara que o Lula quer colocar no STF estava degustando vinho com o Vorcaro em Londres. Então isso é inaceitável. Tá? Por favor, não façam isso. Não libertem esse cara. A delação, ele já decidiu que vai delatar, ele não tem outra opção. Então que essa delação fique nas mãos de quem realmente está disposto a enfrentar o sistema, investigar e prender os responsáveis. E vamos para mais notícias no site Poder 360. Delegado que indiciou Bolsonaro vir assessor de Moraes. Fábio Chor conduziu o inquérito da trama golpista e agora trabalhará com o ministro no Supremo Tribunal Federal. O delegado federal Fábio Chor, responsável pelo indiciamento do ex-presidente Jair Bolsonaro, foi nomeado nesta terça-feira como assessor do gabinete do ministro Alexandre de Moraes no STF. Chor conduziu o inquérito sobre a trama golpista que embasou a denúncia da PGR e, mais tarde, a condenação de Bolsonaro a 27 anos de prisão. A nomeação foi oficializada pelo presidente do STF, ministro Edson Fachin, nesta terça-feira, no Diário Oficial da União. Por sua atuação no inquérito, Chor foi alvo de constantes ataques de aliados do ex-presidente nas redes sociais, como Eduardo Bolsonaro, o ex-deputado federal. Além disso, o delegado foi responsável pelas investigações sobre uma fuga aos Estados Unidos do ex-assessor da presidência Felipe Martins no final do governo Bolsonaro. Em outubro de 25, o Departamento da Alfândega e Proteção de Fronteiras dos Estados Unidos afirmou que Martins não entrou nos Estados Unidos na data indicada pela Polícia Federal e que o ministro Alexandre de Moraes, relator do caso, teria se baseado em informações falsas para decretar a prisão preventiva do ex-assessor. O delegado, então, pediu a abertura de um novo inquérito para investigar se Martins inseriu dados falsos e simulou uma entrada no país norte-americano com o objetivo de descredibilizar provas das investigações do STF. Então é isso, pessoal. Essas são as notícias que estão circulando nas mídias da internet. Não se esqueça de se inscrever, deixar o seu like, clicar no sino para mais informações sobre política. Agradeço a todos pela audiência.